Queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. A palavra de Deus, no livro de Atos, no capítulo 20, a partir do versículo 17, nos diz assim: E de Mileto mandou a Éfeso a chamar os anciões da igreja. E logo que chegaram junto a dele, disseram-lhes: Bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, eis que, ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Pois é, amados, está aqui a palavra de Deus, a qual ela foi deixada como exemplo ou um exímio exemplo de uma vida cristã que realmente agrada ao Senhor. Nunca foi tão necessário o envolvimento da igreja com a pregação do Evangelho. Nunca foi tão necessário o envolvimento da igreja com a obra missionária. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Aliás, se nós nos propusermos de forma mais veemente e contundente a fazer exatamente o que foi determinado pelo Senhor Jesus Cristo, queridos, não teremos tempo para mais nada. Porque o próprio Jesus falou que a seara é muito grande. Aleluia. E poucos são os ceifeiros, os trabalhadores. E aqui nós estamos lendo na palavra de Deus que o apóstolo Paulo estava se despedindo dos irmãos, que ele estava indo para Jerusalém. Era uma conversa de despedida, e onde os irmãos ficaram preocupados com ele. Afinal, já havia passado por muitas situações difíceis e complicadas. Mas isso não havia acabado, porque isso é o Evangelho. Porque, amados, enquanto a igreja ela não for arrebatada, enquanto Cristo não vier buscar a tua igreja, as lutas e as tribulações daqueles que realmente servem a Deus, daqueles que pregam a palavra com sinceridade, com fidelidade, não com ganância, a vida dessas pessoas, elas serão
felizmente, rodeadas por lutas e tribulações. O mesmo Paulo, aqui ele falou em Gálatas capítulo 6, no versículo 17, dizendo que pois que agora ninguém mais me moleste, pois eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Louvado seja o nome de Jesus de Nazaré. Então, ele tinha consciência do teu chamado e da responsabilidade que Deus havia colocado em suas mãos. Porque em Atos 9, quando o Senhor falou com Ananias para ir lá onde Paulo estava, o Senhor disse para Ananias: vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Um vaso escolhido que vai levar a minha palavra aos reis, de cidade em cidade, para os gentios. Então, quer dizer, um chamado assim forte de Deus para a vida dele. Agora, irmãos, quando Deus tem um chamado em nossas vidas, um chamado para nós, o que ele espera é que nós não o decepcionamos. Precisamos ter essa consciência, na verdade, de não decepcionar o nosso Deus. E nessa despedida, quando o apóstolo Paulo, de Mileto, ele manda chamar a Éfeso, mandou chamar os anciões da igreja, as pessoas que ficariam na responsabilidade da continuidade, o trabalho e de tomar conta do rebanho de Deus. Ele começa a falar para eles: olha só, aleluia, assim que chegaram, ele foi dizendo: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então aqui nós podemos perceber que o relato dele era colocando diante desses anciões, primeiro, a vida comportamental dele, como ele se colocava, como ele vivia e convivia, dando bom testemunho. Aleluia. Depois ele coloca também sobre a questão das ciladas, das provações, das tentações, as quais ele havia passado. E agora, porém, ele deixa claro que ele, como nada de útil seja, deixei de vos anunciar. Ou seja, ele esclarece que tudo que era necessário acerca do reino, sim, acerca de Cristo, acerca de Deus, acerca do Espírito Santo, ou seja, acerca de toda a obra de Deus, ele não deixou de ensinar, de orientar, de anunciar. Em outras palavras, eles estavam cientes de tudo isso. Não ficou nada sem falar, não ficou nada escondido. Foi tudo bem falado e esclarecido, de forma que todos entendessem o verdadeiro propósito de Deus na vida de uma pessoa quando ele chama. Aleluias! Então é isso que é importante nós termos a visão, né? E mais, ele falou publicamente, para que todos ouvissem, para que todos soubessem e tomasse para si também. Aleluias! Glorificado seja
o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E aqui ele dizendo, testificando tanto a judeus como a gregos, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. A vida dele era essa. O propósito era esse. Ou seja, de pregar o evangelho genuíno. A palavra pura, sem mistura, sem contaminação. Meus irmãos, eu sei que muitas pessoas podem até achar ou deduzir que talvez que seja um pouco de arrogância ou de prepotência, mas não é isso. O que eu quero vos dizer também é que o apóstolo Paulo, o homem de Deus aqui, ele não tinha tempo para ficar se envolvendo, irmãos, em picuinhas, ficar se envolvendo, irmãos. Ele não tinha tempo de ficar se envolvendo com campanhas de prosperidade, campanha disso, campanha daquilo. Ele se envolvia com campanha de oração, com propósito de oração, entendeu? Mas não era campanha para deixar ninguém rico, para deixar ninguém poderoso. Ele não fazia propaganda de si mesmo, ele apenas relatava fatos contundentes, verídicos, de que todos sabiam. Aleluia. Então ele se preocupava, na verdade, em pregar o evangelho. Uma palavra santa, uma palavra que na verdade, fazia com que as pessoas se arrependessem, que as pessoas revessem aí os seus conceitos, a tua situação de miséria, sem Deus, sem Cristo em suas vidas. Essa era a preocupação dele. E essa deve ser a preocupação da igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Também não estava preocupado com o que poderia acontecer. E hoje infelizmente, nós observamos as pessoas se preocupando muito. Porque, irmãos, aleluias, olha, a Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus Cristo, segundo a tua palavra, ele falou bem claro e bom som que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor, contra a igreja dele. Então, de que eu tenho medo? De que eu estou preocupado? Aleluias. Porque a igreja, ela é de Cristo. A igreja é dele. A igreja não é do homem. Não foi o homem que formou a igreja. Não foi o homem que constituiu a igreja. O rebanho pertence a Deus. E aqui nós podemos ver que a responsabilidade do homem de Deus era exatamente o quê? Como eu disse, tudo que foi necessário, eu fiz com que vocês ficassem sabendo. Vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo, como me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com humildade e com muitas lágrimas e tentações que pela cilada dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar. Não deixei de falar nada, ou seja, ensinar publicamente pelas casas. Ou seja, a minha dedicação foi ensinar, foi orientar, foi testificar acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca do amor do Senhor. O meu papel no meio de vocês foi testificar acerca da salvação, acerca da libertação. Então, é exatamente isso, irmãos, amados. Então, a gente vê hoje
uma preocupação excessiva, como se Deus tivesse perdido o controle da situação, como se Deus não mandasse mais nada, como se estivéssemos sozinhos, aleluias, glórias a Deus, aleluia. Nós não estamos, a igreja ela não está sozinha, meus amados. O Espírito Santo está em nós. O próprio Jesus falou em João 14, 26, mas o Espírito Santo, o Consolador, que o Pai enviará em meu nome, este vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar do que vos tenho ensinado. Ou seja, a Bíblia diz também, em Hebreus capítulo 1, do versículo 14, que os anjos são ministradores, eles ministram em favor de todos aqueles que hão de herdar a vida eterna. O anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme o livra. Então, de que eu tenho medo? Qual é a minha preocupação? Então eu tenho que me preocupar em pregar o evangelho, em te pregar a palavra de Deus. E muitas tribulações e muitas tentações vieram sobre o homem de Deus, mas ele continuou fazendo a obra sem discutir questão política, sem debater com ninguém, sem ir para a mídia social. Não, meus irmãos. Não, meus amados. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluia. E depois ele fala, e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. Ou seja, humanamente, ele não sabia o que poderia acontecer com ele. Humanamente ele não sabia, mas diz, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, ou seja, de cidade em cidade, por onde ele ia passando, Deus ia falando com ele. Ou seja, então naquele momento, eu vou para Jerusalém, mas eu não sei o que vai me acontecer por lá, mas eu vou. Aleluias. A não ser o que vai acontecendo comigo de cidade em cidade. Aleluia. É assim que diz, senão o que o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Então ele estava consciente que aonde quer que ele passasse e pregando a palavra de Deus, tinha realmente tribulações, tinha prisões. Então ele sabia, na verdade, que a pregação do evangelho limpo, puro, sem mistura, traria para ele realmente problemas. Mas ele não poderia deixar de pregar. É como hoje, meus irmãos. Se alguém está perseguindo a igreja, é porque o evangelho está incomodando. Pense bem nisso. Pense bem nisso, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você está sendo perseguido, se você se sente perseguido, é porque Jesus que está na sua vida está incomodando as trevas. Porque você é luz, porque nós somos luz, e a igreja é o único facho de Deus de luz na terra. Então é natural que vai incomodar, porque a igreja, a visão da igreja propriamente dita, eu estou falando a igreja de Cristo. Eu não estou falando, irmãos, portas e portas que sabem por aí. Eu não estou falando grupos que se intitulam. Não é isso. Eu estou falando igreja de Cristo mesmo.
A igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele falou, a minha igreja. Porque tem muitas coisas que acontecem por aí que não é a igreja de Cristo. Aleluia. Pode ser um dia amanhã, mas hoje não. Então, quando a igreja de Cristo, ela entra, na verdade, com o propósito de trazer o evangelho puro, a verdadeira palavra, haverá confronto, sim. Haverá confronto. Então, nós temos que entender isso e não ficarmos preocupados. Queridos, quem somos nós para defender a igreja? Explique-me se for capaz. Olhe para a Bíblia Sagrada. Olhe aqui, olhe para a Bíblia. Olhe para a palavra de Deus. Olhe para essa Bíblia, tá aqui, ó, viu? Tá aí. Olhe para a Bíblia e me fale, por favor, quem de nós está capacitado para defender a igreja? Humanamente falando, ninguém pode. Ninguém. Só o Senhor Jesus Cristo. Mas o que é defender a igreja? Defender a igreja, sabe o que é, meu amado? É pregar o evangelho. É orar pelos enfermos. Defender a igreja, irmãos, é fazer missões municipais, estaduais, nacionais, transculturais, tudo isso. Isso é defender. O que é defender? É levar o evangelho. Isso significa defender os interesses de Deus, não os nossos interesses. Os interesses de Deus. A igreja é de interesse de Deus. Isso é defender. Defender a igreja não é bater boca com quem quer que seja. Aleluias. Isso é defender a igreja. Agora, fora isso, não tem lei que derrube a igreja. Pense bem nisso. Pense bem nisso. Não tem Senado, não tem Câmara dos Deputados, não tem PGR, não tem STF, não tem TSE, não tem nenhum órgão nesse mundo. Não tem nenhum órgão nesse mundo que tem o poder para poder brecar a igreja ou impedir que a igreja continue a sua caminhada e cumprir o propósito de Deus. Aleluias. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pois é. Então ele tinha essa ciência. E eu, você, nós, a igreja, precisa ter essa ciência, essa consciência. Que quando se coloca à disposição para fazer exatamente como Deus determina que faça, aí tem a perseguição, aí vem a tribulação, aí vem a luta. Mas tudo isso não é para a glória do homem, não é para a glória do apóstolo Paulo, Pedro, João, é para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas de nada faço questão. De nada faço questão aqui, nada disso me incomoda. Quando ele fala, mas de nada faço questão, quer dizer, nada disso me incomoda. Mas o que não incomoda? Tribulações, prisões, tentações, perseguições, falatórios vãos. Nada disso o incomodava. Aleluias. Nem tenho a minha vida por preciosa. Ou seja, que valor tem a minha vida física?
que valor diante da grandeza do Evangelho, diante da grandeza da palavra de Deus, diante da grandeza da salvação de outras pessoas. Aleluias! Oh glória! Nem tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira, contando que cumpra com alegria o que foi determinado para eu fazer, com alegria, com prazer, com satisfação, sabendo que testemunhar acerca do Senhor Jesus Cristo redundará em almas para o reino, em almas para Cristo, em pessoas salvas, em pessoas libertas, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluias! Oh, glórias, 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 contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Olha só, meus irmãos, meus irmãos e minhas irmãs, ministério não é dada por homem. Ministério é dada por Deus para homens e mulheres. Ministério, aleluia, quando é dado pelo homem, não funciona como Deus quer. A propósito, o teu ministério tu recebeu de Deus ou do homem? Porque se tu recebeu o teu ministério de Deus, aí dá resultado. Aí dá resultado. Se recebeu de Deus, como está em João 16, da palavra de Deus, fala sobre isso. Aleluias. Nos chama a atenção exatamente que o Senhor Jesus Cristo, ele palestrando com seus apóstolos, seus discípulos, ele deixou claro, na verdade, a questão do chamado. Como podemos ver aqui na palavra do nosso Deus, que ele fala bem assim, ó, João capítulo 15, aleluia, versículo 16, diz assim, olha, não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, ele vô-lo conceda. Ou seja, a fim de que vades e dê fruto. Se o ministério que você está exercendo, meu irmão, minha irmã, foi recebido de Deus, então você vai dar fruto, você não vai reclamar, você não vai murmurar, você não vai ficar aí reclamando da vida. Pelo contrário, você vai exercê-lo com alegria, pelo menos é o que está escrito, aleluia, contando que cumpra com alegria a minha carreira, ou aleluia, o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Irmãos, testemunho do evangelho, boas novas. Essa deve ser a minha preocupação. Essa deve ser a tua preocupação. E quando nós nos preocupamos, aleluias, em testificar, glórias a Deus, em testemunhar do evangelho, da graça de Deus, aquilo que eu necessitar e precisar, Deus acrescenta.
Eu não preciso, irmãos queridos, em nome de Jesus, fazer campanha de casamento, campanha da prosperidade, campanha dos empregados bem-sucedidos. Não precisa a campanha da queda de Jericó, da queda do gigante, a campanha, meus irmãos, misericórdia, dos 7 mergulhos de Naamã. Quem foi que inventou essa coisa terrível? Quem foi que inventou? Quem foi que inventou a tal da campanha, da campanha dos 21 dias de Daniel, de oração? Daniel, a palavra, lê um pouco a Bíblia e você vai ver. No capítulo 9 de Daniel, aleluia, ali a partir do versículo 20 da palavra de Deus, você vai ver que Daniel estava orando, que estava preocupado, aleluia, sabe com o quê? Preocupado que já estava chegando 70 anos, não havia nenhum sinal da libertação do teu povo da Babilônia. Então ele foi falar com Deus. Agora, a palavra de Deus também diz que quando o anjo veio trazer a informação para ele, a resposta da tua oração, diz que desde o primeiro dia que ele se propôs a conversar com Deus, a orar a Deus, foi dada a ordem. Ou seja, foi determinado que ele ficasse tranquilo. Então, desde o primeiro dia, Deus ouviu. Agora. Evidentemente que a Bíblia nos fala que quando foi dada a ordem que o anjo veio trazer a resposta para Daniel, sabe o que aconteceu? O príncipe do rei da Pérsia, certo? Uma alusão a Satanás, tentou impedir. E o anjo diz, então eu chamei o anjo Miguel para que ficasse lá batalhando para trazer a resposta para você. Mas desde o primeiro dia, aí a resposta acabou chegando com 21 dias. Mas não quer dizer, na verdade, que Daniel fez uma campanha de 21 dias. Ah, mas vamos fazer uma campanha no jejum de Daniel. Quem falou que Daniel fez jejum? Daniel se alimentou com um alimento que ele acharia condizente com a sua vida espiritual e com a vida com Deus. A tua vida com Deus. Ele não quis participar da glutonaria do rei, porque era a comida que era oferecida a ídolos. Ele não queria isso. Então ele não fez jejum. Jejum é ficar sem comer comida sólida, sem beber líquido por um tempo determinado. Jesus fez esse jejum. Jesus fez isso. Jesus não comeu fruta, não bebeu água, 40 dias, 40 noites. Está entendendo bem? Então isso é que é jejum. Lá no deserto. Aleluia. Está em Mateus capítulo 4, versículo 1 até o 11. Dê uma chegadinha lá e dá uma verificada. Porque, meus irmãos, o evangelho propriamente dito é testificar do Senhor Jesus Cristo. É o evangelho da salvação, é o evangelho da libertação, não é o evangelho de campanha, de prosperidade para quem quer que seja. Deus sabe da minha necessidade, Deus sabe da tua necessidade, Deus sabe que eu preciso de que você precisa. O importante é, se você recebeu de Deus o chamado, aí vai dar fruto e o fruto vai permanecer em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Aleluias, glórias, glórias, glórias a Deus. Jesus é bom demais.